Olá, meus amados, tudo bem com vocês? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e sobre o seu lar, que as bênçãos de Deus estejam sobre você. Amém? Meus amados, estamos aqui com mais um dia, mais um quadro. Você tem dúvida? A Bíblia te ajuda. E você, já mandou sua pergunta aqui para nós respondermos? Se você ainda não mandou sua pergunta, a sua dúvida a respeito de qualquer assunto, escreve nos comentários, manda aí uma pergunta para a gente buscar na Bíblia a resposta para todas as dúvidas que você tiver. Amém? Lembrando, meus amados, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, tá perdendo tempo, né? Tá perdendo a chance de ser muito abençoado com a palavra de Deus para sua vida. Clica no botãozinho aí de se inscrever, já se inscreve, deixa aquele joinha para fortalecer, amém? E ativa o sininho para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Toda segunda, quarta, sexta tem vídeo às 19 horas, todos os dias 6 horas da manhã tem um Minuto com Deus para você começar o seu dia já de uma forma abençoadíssima. Amém, meus amados? Então, para não perder muito tempo, vamos para as perguntas da semana. Como será que estão as perguntas dessa semana, hein, meus amados? Será que são perguntas difíceis, perguntas simples, perguntas cabeludas? Vamos descobrir agora. Então, a pergunta de número 1 é uma pergunta que todo mundo tem curiosidade, até eu mesmo tenho essa curiosidade. Então, a primeira pergunta, meus amados, diz assim: como Deus fala conosco? Você sabe como Deus fala com você? Como Deus fala comigo? Como será que Deus fala conosco? Vamos para as respostas através da palavra de Deus. No Velho Testamento, eu vou falar aqui da forma que meu pastor falava. No Velho Testamento, Deus falava com o homem, através da voz dele falando mesmo, como falava com Abraão, falava com Moisés, falava com Adão e Eva. No Novo Testamento, o próprio Deus veio à Terra, na forma de Jesus Cristo, nosso Salvador. O próprio Deus estava com os homens. E agora, nos dias de hoje, depois que Jesus foi elevado aos céus, depois que ressuscitou e voltou aos céus, ele fala conosco dentro de nós. Antes era Deus falava com o homem através da sua voz, Deus estava com o homem e hoje Deus está dentro do homem através do Espírito Santo de Deus que fala conosco. Mas vamos descobrir pela palavra de Deus. No Velho Testamento, em Gênesis 18, 22 e 23, diz assim: os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. O próprio Deus veio falar com Abraão. Abraão aproximou-se dele e disse: exterminarás o justo com o ímpio? Foi na passagem que Abraão conversa com Deus intercedendo por Ló, quando Deus ia destruir Sodoma e Gomorra. Abraão perguntou assim: se tiver 50 justos ali, o Senhor vai destruir o ímpio junto com o justo? E Deus respondia para ele: olha, se tiver 50 justos, eu não destruo. Aí Abraão ainda coçava a cabeça e falou assim: não fica bravo comigo não, Senhor, mas deixa eu te fazer mais uma pergunta. Se tiver só 45, o Senhor vai destruir ainda assim? E Deus ia lá respondendo para ele. Então, Deus estava com Abraão ali, frente a frente, falando com ele. Já em Números 12, 5, diz assim: então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e, pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam. Os dois vieram à frente e ele disse: ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelo em visões. Deus falava através de visões. Em sonhos, Deus falava através de sonhos. Aqui, em sonhos falo com ele. Não é assim, porém, com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Moisés era fiel. Com ele falo face a face, claramente e não por enigmas. Aqui Deus diz que fala cara a cara, fala direto com Moisés, sem precisar mandar mensagem, sem ser em sonho, sem ser em visões. Deus, a própria voz de Deus fala com Moisés. Tanto que Moisés subia para o monte para orar e falar com Deus, e a nuvem descia e o próprio Deus falava da nuvem para Moisés. Aqui fala face a face, mas não é cara a cara não, gente. Porque quando Moisés pediu para ver a face de Deus, Deus falou assim: não, vou deixar você me ver passando só de costas, porque quem vê a minha face não pode permanecer vivo. O ser humano que vê a face de Deus não permaneceria vivo. E aí Moisés via a glória de Deus. Mas quando Deus fala que falar face a face, é falar sem enigmas, sem visões, sem ser sonhos. Era literalmente Moisés acordado, ouvia a voz de Deus falando com ele. Já no Novo Testamento, no livro de João, no capítulo 1, o versículo 1 diz assim: no princípio era aquele que é a palavra, está falando de Jesus.
ele estava com Deus e ele era Deus. Então o próprio Jesus é Deus. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo, aqui já é o versículo 10, pessoal. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Jesus, o próprio Deus, estava no mundo, falava com as pessoas, mas não reconheceram ele. Poucos reconheceram, e os poucos que reconheceram não largavam ele, não saía de perto dele por nada. Então, no Novo Testamento, Jesus, em forma humana, o próprio Deus em forma humana, estava na terra e falava com as pessoas. E já nos dias de hoje, meus amados, Deus fala conosco através da Bíblia. É a palavra dele que ele deixou escrita para nós aprendermos tudo, mas também tem o Espírito Santo. Dentro de nós, através do Espírito Santo, vamos ver o que fala em João 14, 26. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Aqui Jesus está falando com os discípulos, que o Espírito Santo que o Pai vai enviar, vai nos ensinar todas as coisas e vai nos fazer lembrar tudo o que ele disse. A única forma que temos de saber tudo o que Jesus disse é através da palavra de Deus. Mas graças a Deus que temos o Espírito Santo que vai nos fazer lembrar tudo aquilo que ouvimos de Deus. Os nossos ouvidos hoje são os nossos olhos. É meio contraditório, né? Mas os nossos ouvidos para a voz de Deus hoje são os nossos olhos, porque com os nossos olhos nós lemos a palavra dele e podemos ouvir através do Espírito Santo aquilo que Deus quer falar conosco. Então, dessa forma, nós ouvimos a Deus. Como Deus fala conosco? Explicado através da palavra de Deus e através do Espírito Santo que nos revela e nos ensina qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Amém? A pergunta número 2 está falando o seguinte: os dons espirituais são para todo mundo? O que você acha? Você acha que os dons espirituais são para todo mundo? Ou é só para pastores, só para missionários, só para bispos, para padres? Para quem você acha que são os dons espirituais? Agora nós vamos descobrir através da palavra de Deus. 1 Coríntios 12, do 4 ao 11 diz assim: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Aqui já está falando dos dons. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito. A outro, fé, pelo mesmo Espírito. A outro, dons de cura, pelo mesmo Espírito. A outro, poder para operar milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A outro, variedade de línguas. E ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Então aqui nós já temos a resposta. Fala que é para todos, mas a cada um o Espírito Santo distribui de forma individual da forma que ele quer. O Espírito Santo já escolheu, vai escolher a forma que ele quer, o dom que ele quer entregar para você. Mas tem um detalhe aqui que Paulo ensina a gente também. No versículo 31 diz assim: entretanto, busque com dedicação os melhores dons. Então você, se você tem um sonho, um desejo ardente no seu coração de fazer a obra de Deus, de andar segundo a vontade de Deus, de servir as pessoas através do ministério de Deus, ore, peça ao Espírito Santo aquele dom que você julga que seria necessário para a sua vida, para você estar abençoando a vida de outras pessoas. Busque os melhores dons, é o que aqui diz para você fazer, buscar os melhores dons. Mas a gente já sabe que o Espírito Santo distribui individualmente conforme ele quer, mas também instrui a gente buscar os dons que a gente julga ser os melhores para aquilo que a gente sonha em fazer na obra de Deus. Amém? Respondida mais uma pergunta, os dons espirituais são para todo mundo? Sim, são para todo mundo. Amém? Pode buscar, pode orar, pedir a Deus para revelar para você qual é o dom que ele já te deu e qual o dom que você deseja servir na obra de Deus. A terceira pergunta, eita, essa aqui é um pouquinho polêmica.
Essa aqui é uma pergunta bem conhecida. Quem nunca teve essa dúvida? Quem nunca se perguntou se é certo ou é errado? É pecado comer carne de porco? Olha a pergunta. Já teve muita gente que já se questionou por causa disso. Eu também, quando eu li o Velho Testamento, eu fiquei questionando, será que isso até hoje é pecado, gente? Será que é pecado? Vamos descobrir aqui então. No Velho Testamento, sim, era pecado sim. Em Levítico 11:7 diz assim: e o porco, embora tenha casco fendido e dividido em 2 unhas, não rumina. Considerem-no impuro. Então a Bíblia diz que o porco era impuro, era pecado comer carne de porco, quem comesse a carne de porco ficaria impuro. Então não era permitido comer carne de porco no Velho Testamento. Porém, quando indagaram Jesus no Novo Testamento a respeito dos discípulos que não lavavam as mãos antes das refeições e falava assim, os discípulos de fulano lavam a mão, os discípulos de ciclano lavam a mão antes das refeições, que isso era costume deles lá. E até hoje a gente faz isso, né, meus amados? Por higiene, todo mundo antes de comer vai lá e lava a mão. Nem sempre a gente lembra não, né? Tem vezes aí que a gente sai pegando as coisas aí com a mão suja, chega da rua e já tá com fome, vai pegando. Nem toda hora a gente lembra não, mas vamos relevar isso daí. Porém, no Novo Testamento, Jesus foi lá e falou. Em Marcos, capítulo 7, versículo 18 e 19, Jesus diz assim: será que vocês também não conseguem entender? Perguntou-lhes Jesus: não percebem que nada que entre no homem pode torná-lo impuro? Jesus estava falando com todo mundo lá que estava. Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado. Ao dizer isto, Jesus declarou puro todos os alimentos. Então, não é pecado comer carne de porco. Come à vontade. Eu mesmo sou apaixonado, ó. Eu amo carne de porco, um bacon, um lombinho bem fritinho ali, aqueles bifinhos acebolado, no churrasco ali, um lombinho de porco, um pernil, ó. Fica 100%, fica top. Então, pode comer, mas tem que saber preparar, né, gente? Quando Deus proibia certas coisas lá no Velho Testamento, é porque trazia doenças, enfermidades, e a gente sabe que o preparo incorreto de certos tipos de alimento pode trazer doenças muito graves para a saúde. Então pode comer, mas desde que você prepare da forma correta. Todo alimento tem uma forma certa de ser preparado. Então busque conhecimento, não é pegar de qualquer jeito, sair fazendo e comendo só porque não é pecado, não. Amém? Então, meus amados, hoje ficamos aqui com 3 perguntinhas, todas respondidas. Espero ter sanado a dúvida de quem fez a pergunta. Espero que quem fez a pergunta esteja assistindo para poder ter a dúvida sanada. Mas se você por acaso também tiver dúvida nessas questões, espero ter sanado todas as suas dúvidas. Amém? Então, meus amados, ficamos aqui com mais um quadro, mais um vídeo. Você tem dúvida? A Bíblia te ajuda. Manda suas perguntas aqui para mim, escreve nos comentários, eu vou responder todo mundo. E no próximo vídeo do Você Tem Dúvida, a Bíblia te ajuda, eu posso estar aqui respondendo a sua pergunta também. Amém, meus amados? Então, que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, te dê felicidade, saúde, paz, alegria em tudo que você fizer. Um forte abraço, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e tchau!